O tema desse vídeo tem sido muito aguardado, eu tenho recebido perguntas disso diariamente. Finalmente foi aprovado no Senado Federal o projeto de lei que determina o retorno das gestantes imunizadas às atividades presenciais. Em alguns casos, determina que elas permaneçam afastadas, mas agora recebendo o salário maternidade, não a remuneração paga pelo empregador. Te conto detalhadamente sobre isso agora, vem comigo. No dia 16 de dezembro, tivemos mais um importantíssimo capítulo na novela do Projeto de Lei 2058 de 2021, aquele, que determina o retorno das gestantes imunizadas às atividades presenciais. Mas antes de eu falar desse projeto, que foi o texto final que foi aprovado, o que muda, vamos fazer um resumo de tudo o que aconteceu, como se fosse nos capítulos anteriores. Em maio de 2021, foi publicada a Lei 14.151, que determinava o afastamento das gestantes das atividades presenciais, determinando que ela realizasse o seu trabalho de forma remota e não sendo possível que ela ficasse à disposição do empregador, afastada das atividades presenciais enquanto durar a pandemia, sendo remunerada pelo empregador. Depois de muita polêmica, de muitos problemas práticos e pressão de diversos setores, foi apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 2058, que tem como principal objetivo determinar o retorno das gestantes às atividades presenciais após serem imunizadas contra a Covid-19. Entre outras criações, foi aprovado esse projeto de lei na Câmara e depois ele foi para o Senado. No Senado, ele sofreu algumas pequenas modificações. Foram retirados aqueles parágrafos que permitiam que a gestante que não quisesse se vacinar voltasse às atividades presenciais, bastando para isso assinar um termo de responsabilidade, dizendo que ela se responsabilizava por voltar a trabalhar sem tomar vacina, nesse caso eximindo o empregador de qualquer dano que sofresse à sua saúde. Esses parágrafos foram retirados pelo Senado, do texto original que foi apresentado, e também foi incluída a questão da lactante, que também passa a ficar afastada e só retornar às atividades presenciais após serem também imunizadas contra a Covid-19. Se você ainda não assistiu, aqui no canal a gente tem um vídeo falando sobre esse texto original, as propostas constantes desse projeto de lei de iniciativa da Câmara dos Deputados. Tá aqui o card, é só você clicar. Bom, mas resumindo, depois de passar dessa aprovação no Senado, o que diz agora o projeto de lei após as alterações sofridas no Senado Federal? Bom, primeiro ponto, gestantes que já estão imunizadas, o que se considera imunizadas? Aí você vai consultar lá a determinação do Ministério da Saúde, que hoje é a segunda dose ou a dose única. Terceira dose ou dose de reforço não conta, então as gestantes que já estão imunizadas, imunizadas 15 dias após tomar a segunda dose ou a dose única, já devem retornar às atividades presenciais após a sanção da lei. Então, gestantes imunizadas retornam às atividades presenciais. As gestantes, ainda que não foram imunizadas, devem ser afastadas das atividades presenciais, realizando as suas atividades de forma remota. Teletrabalho, trabalho à distância, não pode trabalhar de forma presencial as que não foram imunizadas. Então, a primeira possibilidade do empregador é que ela realize o trabalho de forma remota. Mas se a função que ela foi contratada na empresa não puder ser realizada à distância, o empregador pode alterar a função da gestante, desde que seja compatível, com a capacidade da gestante, para que ela realize essa atividade de forma remota. Mas existem alguns casos em que nem trocando a função, ela não pode, de forma alguma, realizar trabalho à distância. Então, ela deve ser afastada da empresa. Mas, nesse caso, o que acontece de diferente com a aprovação desse projeto de lei? Ao invés dela ser remunerada pelo empregador, a gravidez dela vai ser considerada como gravidez de risco. E ela vai ser afastada recebendo o salário maternidade, pago pela Previdência Social, nos mesmos moldes da lei lá 8.213. Então, ela vai receber salário maternidade, não mais o salário pago pelo empregador, até que ela seja imunizada.
Quando ela for imunizada, aí ela retorna às atividades presenciais. Esse tempo de salário maternidade não é computado no tempo lá dos 120 dias da licença maternidade, não. Ela vai continuar tendo 120 dias da licença maternidade e esse período até a sua imunização ou até terminar a pandemia. Lembrando que a grávida não pode se recusar a tomar a vacina, a não ser que tenha razões médicas para isso. Então, se ela tem indicação médica para não tomar vacina por alguma questão que só o médico vai atestar, aí não pode ser obrigada. A gestante não pode mais se recusar a tomar a vacina. Ela não pode se negar a tomar vacina para não retornar ao trabalho. Ela pode se recusar a tomar vacina se ela tiver alguma razão médica, algum impedimento para não tomar a vacina. Mas ela não pode mais, como no projeto original da Câmara, dizer que não vai tomar vacina, retornar às atividades presenciais e assinar um termo de responsabilidade ali e, estando sem vacina, trabalhar no mesmo ambiente que pessoas vacinadas. Isso não pode mais acontecer. Se a empregada se recusa a tomar a vacina e não tem nenhum impedimento médico, nenhuma razão médica para isso, ela pode sim sofrer punições da empresa. Bom, primeira coisa que você precisa estar ciente, não é a partir de amanhã para a gestante retornar às atividades presenciais. Porque o que aconteceu? Como esse projeto de lei sofreu alterações no Senado, agora ele vai retornar para a Câmara. E a Câmara vai apreciar agora apenas essas alterações. Até porque o texto original foi ela que aprovou, então já está aprovado. O que a Câmara vai fazer? Vai avaliar essas alterações realizadas pelo Senado. Depois, a Câmara pode decidir se rejeita ou se aprova as mudanças do Senado. Rejeitando ou aprovando, aí o projeto de lei vai lá para o presidente da República, que vai ter 15 dias úteis para sancionar ou vetar esse projeto de lei. Claro que ele vai sancionar, não tenham dúvidas. Mas a Câmara pode rejeitar as alterações feitas e voltar ao texto original que foi aprovado lá. Ou ela pode aprovar os termos, as alterações feitas pelo Senado e aí enviar para o presidente com essas modificações que nós tratamos aqui nesse vídeo. Como eu não sei se a Câmara vai rejeitar, se a Câmara vai aprovar essas alterações, não vou trazer aqui detalhadamente todas essas mudanças e como vai ser. Porque pode ser que eu fale uma coisa hoje e aí a Câmara vá e decida de uma forma diferente. Então, esse vídeo é para atualizar você do que está acontecendo. Já foi aprovado no Senado, agora volta para a Câmara apreciar essas alterações que foram feitas no Senado. Se aprovado do jeito que está, resumindo, gestantes que estão imunizadas retornam ao trabalho presencial. Gestantes que não podem retornar às atividades presenciais porque não foram imunizadas por questões médicas ou porque na cidade não tem vacina. Isso acontece no nosso país, é gigantesco. Então, tem muitas cidades que elas não chegou na vez dela, não tinha vacina, ela não foi imunizada. Nesses casos, elas permanecem afastadas das atividades presenciais, recebendo a remuneração pela Previdência Social, que vai pagar o salário maternidade, não é mais obrigação do empregador. Lembrando que isso só se o projeto de lei for aprovado dessa forma, como se encontra pela Câmara e posteriormente sancionado para o presidente. Por enquanto, ninguém retorna ao trabalho, somente depois da sanção do presidente. O presidente não sancionou, não tem nada que até dia 31 de dezembro tem que voltar. Não, somente depois que o presidente sancionar essas alterações que as imunizadas retornam. Eu não quero tomar vacina por questões ideológicas. Se a empresa quiser, a empresa pode punir, aplicar punições à empregada. Se vai ser justa causa ou se vai ser apenas alguma punição, vai depender de cada caso concreto. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Prometo que assim que for aprovado, sancionado pelo presidente da República, faremos um vídeo explicando detalhadamente como fica a situação das gestantes. E eu te espero nesse próximo vídeo. Caso você não tenha se inscrito, se inscreva no canal para você receber a notificação. Te espero no próximo vídeo. Até lá!